Tua palavra nesta tarde. Deus, venha assim, meu Pai, tomar o coração de cada um, Senhor, neste momento. Pai, venha desfazendo, meu Pai, toda a fúria, meu Pai, toda a afronta do adversário. Pai, neste momento, Senhor, da glória, visitando, Senhor, nesta hora, Pai. A cada um, Senhor, que se encontra aqui, a cada vida qual se encontra aqui nesta hora. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Diferente. A Bíblia diz que aquele homem agora se encontrava ali. Aleluia. Diante de uma situação, a palavra de Deus nos fala. Mas a palavra de Deus fala que aquele homem, a Bíblia diz que quando Pedro e João se encontravam ali ao templo da Formosa, a Bíblia diz que encontrava-se um homem ali na beira da porta ali, esperando quem sabe alguém pegar ele e dar uma esmola nas suas mãos. Quem sabe alguém ali vinha parando ao meio do caminho, todas as vezes que alguém entrava no templo, dava uma esmola àquele homem. Mas a Bíblia diz que Jesus agora, além de ser só o Senhor não, mas Senhor do Senhor e Rei dos Reis, a Bíblia diz que Jesus agora chamando seus discípulos, em Lucas 9, lhe deu autoridade para pisar na cabeça de escorpião e de serpente. Quando eu vejo Jesus dando autoridade, é Jesus dizendo assim: o seu milagre já está acontecendo, porque eu já te dei autoridade. A vez que João agora entra, mas Pedro ali naquele templo e vê um homem agora sentado, aquele homem pede uma esmola, e a vez que Jesus, ou seja, Pedro e João agora fixam os olhos naquele homem e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O que eu quero te dizer nessa tarde é que o teu milagre já se está aqui presente. O nome do teu milagre se chama Jesus de Nazaré, porque onde Jesus passava, o milagre acontecia. Apenas que quando Jesus chegava em uma aldeia, ou até mesmo uma cidade, apenas que algo vinha acontecendo. Eu quero te dizer uma coisa: quem sabe nos dias de hoje o teu milagre foi a decepção, agora tu tem se decepcionado com o homem. Ou quem sabe nos dias de hoje o teu milagre é algo sobrenatural, porque milagre não se explica. O que eu quero dizer nessa tarde é que Deus tem um milagre para você, e o dono do milagre nessa tarde, ele já se faz presente aqui, que é Jesus o Nazareno. Quando eu vejo Jesus passar, eu vejo milagre acontecendo. Quando eu vejo Jesus aqui presente, eu vejo a diferença. Quando Jesus agora olha passando, aquele diz que Jesus era o dono do milagre, e se ele é o dono do milagre, ele está aqui nessa parte para te dar o milagre. Aqueles homens disseram em nome de Jesus. Agora ele pegou o seu leito, pegou, agora ficou de pé e saltou. O que eu quero te dizer nessa tarde é que Jesus já se encontra presente aqui. Apenas que onde Jesus passa, algo tem que acontecer. Aonde Jesus chega, a diferença faz. A Bíblia diz que Jesus estava passando, e aquela mulher colocou no seu coração: se eu somente tocar nas suas orlas, das suas vestes, fiquei sarada, ou seja, fiquei sã. A Bíblia diz que a sua fé foi impossível, não, mas a sua fé foi abalada, não. A sua fé foi uma fé vivificada em Cristo Jesus. O que eu quero dizer nessa tarde é: aumenta a tua fé e começa a tocar nas orlas das vestes de Jesus, porque o teu milagre está passando aqui. O nome dele é Jesus de Nazaré nessa tarde. Aí chegou a mulher, tocou nas orlas, e quando toca em Jesus, algo acontece. No meio da hora, ou seja, o seu fluxo de sangue já estanca. Quando eu vejo esse tema, meu Deus, o meu milagre vai virar notícia. Eu vejo milagre. Milagre é uma coisa que você não pode explicar. Aquela mulher, quem sabe, ela já tinha procurado todo o recurso humano. Quem sabe ela já não tinha mais força de procurar os médicos, já não tinha mais força de buscar homens para lhe ajudar. Então agora ela ouviu falar de Jesus. O que eu quero dizer nessa tarde é: Jesus se encontra aqui. Você está ouvindo Jesus passar aqui? Você está vendo Jesus passar aqui? Eu dou um abraço ele aí, pega ele aí agora, porque o milagre vai acontecer sobre a tua vida. Quem sabe você já foi procurar os homens, quem sabe você já procurou fulano betano e ninguém fez nada por você, e você não se encontra com essa enfermidade. Quem sabe você não se encontra com essa mesma causa sem ser procurada, ou seja, sem ser resolvida. O que eu quero dizer nessa tarde é que Deus tem a solução para o teu problema. E o milagre que Deus vai fazer na sua vida é maior do que você possa imaginar.
tupla vergonha e afronta exaltarei pela sua parte, ou seja, terei a sua honra, será dupla honra. O que Deus está te falando nessa tarde não se importe se você for buscar o milagre e o milagre não aconteceu. Quem sabe você está na vergonha nos dias de hoje, porque você já bateu em todas as portas e ninguém até hoje abriu as portas. Mas eu quero dizer uma coisa: o tempo de cantar vai chegar sobre a tua vida, a mudança de Deus vai chegando, a transformação vem para lá, o aponte eu vou mandar cantaça vai começar a acontecer sobre o seu ministério, porque a partir de hoje o meu Jesus vai entrar na tua vida, o milagre vai acontecer nessa tarde. Alabasta, aquele homem estava ali isolado, estava ali mendigando, mas quando ele olhou para aqueles homens, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta, pega o teu leito e anda. A partir de hoje, nem para lá para dar cadência, tu vai passar com tuas pernas. A partir de hoje, vem cá lá para te mandar, o meu Deus vai te dar autoridade e ousadia para tu pisar na cabeça que escorpião, vem cá lá para te mandar cadência. Aquele homem estava ali agora, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma mudança sobre a tua vida, sobre a vida dela. É por isso que o teu milagre vai acontecer e a notícia vai se espalhar. Sabe por quê? Porque Jesus ele já está aqui. Aquele homem levanta, olha para aqueles dois homens e agora começa. Jesus começa a tocar nele. Os seus peralém, xalai, defesso, govanácia. Aí agora começa seus pés voltar para o lugar, começa seus joelhos voltar para o lugar. Aquele homem era coxo, mas agora, ou seja, nos dias de hoje, quem sabe, tem muita gente coxo, tem muita gente com barreira, botando empecilho para não alcançar o milagre. O que eu quero dizer nessa tarde é que o teu milagre nessa tarde, o meu Deus já começa a fazer nessa tarde. O meu Deus já começa, pega lá, pede o povo da cama, pega sobre a tua mão aí, começa a mudar a tua vida agora. Tu não está entendendo o que Deus está falando. Quem sabe você foi pisado, quem sabe você foi humilhado, quem sabe levantaram da aluna, pastor, para tentar parar a tua caminhada. Mas o que eu quero te dizer nessa tarde não te importa com a calúnia, não te importa com o levante, não te importa ver calabante ou levantais, chequeva lá e defaz. Te importa porque Deus, ele está te exaltando. Te importa porque Deus, ele está pegando, ele levanta da mão, porque Deus ele está te pegando. Sobre a mão agora, alabança que é para a chamar, alaia seis. Aquele homem pessoal pegou na mão e disse: eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu dou te dou, levanta e anda. É agora que teu milagre vai começar a virar notícia. E aí quando Jesus te pega no pó da cinza e te levanta, quem era você? Um homem fracassado, um pobre, miserável. Aí Deus vai lá na lamaçã do pecado e te pega e diz: agora pronto, te tirei de um chago, de um lodo horrível, coloca o bicho sobre a rocha, meu Deus, e te faço novidade, te faço milagre, te faço notícia, porque tu és o milagre de Deus. Quando eu vejo o milagre, eu vejo uma coisa que o homem não pode fazer. Mas Jesus, quando chega, ele faz. Aquele homem levanta. Quando eu vejo o milagre, eu vejo uma coisa que está além da nossa imaginação. Quando eu vejo o milagre, eu vejo algo que o homem e a mulher, qualquer outra pessoa não pode fazer, não ser Deus. Só Deus pode ter essa unção, só Deus pode ter essa graça de descer e fazer no momento certo. Aquele homem precisava de um milagre, ele era coxo, mas ele precisava andar. O que eu quero dizer nessa tarde fica de pé, coloca-te de pé, porque Deus ele quer falar contigo. Coloca na posição, porque Deus ele vai te levantar, ele vai te erguer. Quando eu vejo agora o milagre, eu vejo diferentes milagres dentro da Bíblia. Eu vejo algo que era impossível e Deus resolveu, porque Jesus cantou uma parábola de respeito de um justo juiz que não respeitava ninguém, nem as autoridades, nem a Deus ele respeitava. Mas quando aquela mulher foi ter com
aquele homem, olha que só, ela foi ter com ele palavras, não, ela foi ter com ele no joelho. O que eu quero dizer nessa tarde é, Deus está te dando a palavra dele. Tudo que for ligado na terra, será ligado nos céus, e tudo que for desligado, será desligado também na terra. O que é que tu está falando, pastor Carlos? É que Deus já te deu autoridade, e Ele já te deu acesso livre até a Ele para o milagre acontecer sobre a tua vida.